Amados irmãos, eu sei que vocês já têm conhecimento disso, mas a epístola de Tiago, ela é conhecida como o livro de Provérbios do Novo Testamento, porque nele nós encontramos máximas muito claras para nortear a nossa vida, o nosso dia a dia. Então, Tiago é conhecido como este livro, Provérbios do Novo Testamento. É um livro essencialmente prático. Ele possui, sim, doutrinas, é óbvio, mas ele é um livro que nos convida a viver de maneira bela a nossa existência. E, obviamente, dentro daquela visão de Tiago, uma visão judaica, e o judeu é bem prático, a intenção dele é ensinar de forma concreta algumas lições muito preciosas sobre a nossa espiritualidade. Vocês sabem que nós temos pregado aqui a respeito de oração e também de textos que nos convidam à oração. Eu diria para você inicialmente que se você observar as epístolas do Novo Testamento, você verificará que todas elas trazem um estímulo à oração, principalmente no seu final. E por que isso, meus irmãos? Porque a devocionalidade, a espiritualidade é algo importantíssimo na vida do cristão. Presume-se que todo cristão ore, porque é isso que nutre a nossa alma, que nos fortifica, inclusive, para enfrentar os problemas da vida, as dificuldades da vida. E aqui no texto que está à nossa frente, na manhã de hoje, o texto vai nos falar a respeito de 4 aspectos da oração. Nós verificaremos, por exemplo, logo no começo, no verso 13, a oração pelos aflitos. Depois nós veremos também, nos versículos 14 a 16, a oração pelos enfermos. Depois nós veremos ainda, em terceiro lugar, a oração pela nação, quando o texto fala a respeito de Elias, quando a nação havia abandonado ao Deus verdadeiro e seguido deuses falsos. E Elias ora para que o povo, para que não chovesse, para que assim o povo fosse trazido de volta a uma vida mais quebrantada, mais próxima ao nosso Deus. E, em quarto lugar, o texto vai trazer também a oração pelos desviados. Então, são 4 aspectos que esse texto nos apresenta e agora nós iremos tecer comentários a respeito de cada um desses versos. E a primeira coisa que me chama a atenção no versículo de número 13 é que o texto diz assim: está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. E por que isso, meus irmãos? Porque é inevitável que na nossa vida nós tenhamos momentos de alegria e também de sofrimento. Isso faz parte da existência humana e, pelo simples fato de nós sermos cristãos, nós não estamos isentos de passar por sofrimentos. Mas a boa notícia é que Deus sabe temperar as coisas. Depois de um momento de dor, de sofrimento, Ele traz a nós um momento também de alegria, um tempo de prosperidade, um tempo de paz, de tranquilidade. Deus faz esse tipo de coisa na nossa vida, porque Ele sabe que nós não suportaríamos somente sofrimento. Mas também, irmãos, se nós só vivêssemos alegrias, nós não teríamos, de fato, a condição de pensar nas coisas espirituais. Nós não teríamos um coração quebrantado. Nós não olharíamos para a vida de maneira mais comedida. Então, é nesse tempero que Deus faz, na sua pedagogia, Deus nos ensina a orar nos momentos de sofrimento, mas também cantar louvores nos momentos de alegria. Eu diria mais ainda para você nesta hora. Eu diria para você que aquele que é crente, apesar dos sofrimentos, das lutas e das dificuldades, ainda assim,
ele é capaz de cantar um hino ao Senhor. Apesar dos problemas, das dores e dificuldades, ele é capaz de cantar um hino ao Senhor, de encontrar alegria em meio a um tempo difícil de tristeza e de problema. Eu costumo dizer e repito sempre que aquele que é crente, ele pode até lamentar por alguma coisa que tenha acontecido com ele ou com alguma pessoa próxima. Ele pode lamentar. Mas como assim, pastor? Lamentar é quando você, sabendo que Deus é poderoso, Criador do céu e da terra, você diz: meu Deus, por que o Senhor, sendo tão poderoso, por que o Senhor permitiu que tal coisa acontecesse? Mas em nenhum momento, esse que levanta esse questionamento, ele está cogitando, nem de perto, nem de longe, em abandonar ao Senhor ou talvez deixar a sua fé. Não, de forma alguma. E isso é diferente daquele que murmura. O que murmura é aquele que perdeu a esperança, é aquele que não crê mais, que desistiu da sua fé. Mas nós, crentes, nós podemos até mesmo lamentar, mas em nenhum momento nós abandonaremos aquele que nos amou de maneira tão grandiosa, ao ponto de enviar o seu Filho Jesus para morrer na cruz do Calvário em nosso lugar. Amém? E aí, meus irmãos, quando a gente prossegue no texto, o texto vai dizer, agora não é mais sobre sofrimento. Eu diria que o sofrimento é inerente à existência humana, como também momentos de alegria também são próprios da existência humana. Mas agora o texto vai falar algo diferente. Ele vai dizer: está alguém entre vós doente? Talvez a gente, olhando assim, não entenda tanto por que Tiago fez uma distinção entre sofrimento e doença, mas existe aqui uma grande distinção. Por quê? Quando nós olhamos para o versículo 14 e pensamos em doença, nós estamos pensando não numa doença oriunda pelo simples fato de vivermos num mundo cheio de bactérias e vírus. Nós não estamos falando, nem tampouco ele, é óbvio, ele não está falando de doenças que acometem a todas as pessoas em dado momento, mais cedo ou mais tarde. Também não. Ele está falando de uma doença, que é uma doença que decorre de uma vida pecaminosa. Então, aqui, ele está se referindo a uma doença oriunda de uma vida pecaminosa. Nós sabemos que nem toda doença ocorre por conta do pecado. Sabemos disso. Como eu já falei, as doenças podem ser em decorrência de vivermos num mundo que sofreu uma queda, que tem vírus, que tem bactérias. Mas existem doenças, e nós não podemos negar, que elas se dão por conta de pecados constantes, corriqueiros, que não são abandonados, nem tampouco tratados com sinceridade diante do Senhor. Então, Tiago diz que, nesses casos, deve acontecer o quê? E o texto é muito elucidativo. Ele diz que as pessoas que estão, de repente, em casa, não estão vindo mais à igreja por conta da enfermidade que foi causada por um pecado ou por pecados, elas devem chamar os presbíteros da igreja. Por que isso, meus irmãos? Em primeiro lugar, porque a vontade de Deus é que nós deixemos o pecado e que nós sejamos o quê? Soerguidos espiritualmente. A vontade de Deus é que a nossa vida seja tratada, que a gente viva em piedade, em santidade, em correção. Então, a ideia é, você que está enfermo, no caso, chame os presbíteros, chame os irmãos da igreja que cuidam da parte espiritual da igreja. E esses irmãos, não apenas um, mas um grupo de irmãos que dirigem a igreja,
eles farão a oração sobre esta pessoa. E o texto diz mais: ungindo-o com óleo em o nome do Senhor. Então veja que o passo a passo está explicado ali. Então, os presbíteros virão, ungirão a pessoa com óleo em o nome do Senhor. Mas é importante que eu diga a você uma coisa nesta hora. O óleo, a unção com óleo, não é o óleo que estará curando ou tendo algum poder mágico para curar a pessoa. Veja que o texto diz: em o nome do Senhor. Quem cura não é quem ora. Quem cura é o Deus que ouve as nossas orações. É Ele quem tem poder de curar. E o óleo ou o azeite, na época da Bíblia Sagrada, ele poderia ter uma utilização como cosmético, a gente sabe disso. Ele também poderia ser usado com fins medicinais, né, para, de repente, curar alguma ferida, alguma chaga. Ele também era utilizado na unção de sacerdotes e reis. Mas aqui, quando nós olhamos para o óleo, nós vemos o óleo como um símbolo do poder que há em Deus. A gente sabe, inclusive, que o óleo também é um símbolo do quê? Do Espírito Santo. Então, aponta para essa realidade, mas não que o azeite ou o óleo fossem necessários para poder curar uma pessoa, de forma alguma. O que deve acontecer é a oração e a oração da fé. E quando nós chegamos no versículo 15, o texto vai dizer para nós: e a oração da fé salvará o enfermo. E talvez você que esteja aqui nesta manhã pergunte assim: pastor, o que seria então essa oração da fé? Porque toda oração, ela deve ser movida por fé. Então, o que seria essa oração da fé? Os presbíteros, por terem uma vida dedicada, os pastores e presbíteros, uma vida dedicada ao Senhor, à responsabilidade espiritual, eles, quando oram por alguém, e essa é a instrução aqui, eles devem procurar saber e ter a convicção de que aquela enfermidade, ela não é para a morte, que Deus quer realmente curar essa pessoa, e assim orar a chamada oração da fé. E outro ponto que eu destacaria aqui é o seguinte: veja que o texto instrui procurar os presbíteros da igreja. Não manda procurar a irmã poderosa que mora no bairro tal. Não manda procurar o curandeiro tal. Manda procurar os presbíteros. Eu diria para você, Deus, quando quer curar, você não precisa ir nesses lugares extremos para buscar a cura. Deus cura aonde você está, na igreja que você congrega, pela oração da liderança da sua igreja, pela oração do povo da sua igreja. E é isso que nós precisamos pensar para termos uma fé realmente muito bem embasada. Porque, por vezes, nós colocamos a nossa cabeça para que homens que nós não conhecemos a vida e aquilo que eles estão fazendo, vivendo ou falando, imponham as mãos sobre nós. Quando, na verdade, nós deveríamos confiar, primeiramente, em Deus e, em segundo lugar, naqueles irmãos que a gente conhece a trajetória, a espiritualidade, a conduta, a vida. E aí, então o texto fala: e a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. E aqui um outro ponto muito importante de ser frisado. Diz que haverá cura, que o Senhor levantará essa pessoa, porque a vontade de Deus é nos reabilitar, para que vivamos vida santa. E se houver cometido pecados,
ser-lhe-ão perdoados. Verso 15. E por que isso? Porque a pior coisa que pode acontecer é um cristão viver sem confessar as suas faltas. Um cristão que não confessa a Deus imediatamente aquilo que fez de errado. Nós sabemos que um grande homem de Deus chamado Davi, rei de Israel, que compôs diversos salmos, este homem cometeu um pecado terrível. Que inclusive veio a gerar um homicídio. Depois, para encobrir o seu pecado, ele se casa com Batseba. Nós conhecemos a história. E os estudiosos dizem que Davi ficou cerca de 1 ano sem se arrepender do pecado cometido. 1 ano. Até que ele foi confrontado pelo profeta Natã. E aí ele se arrepende. Prontamente se arrepende. Mas levou 1 ano. E o Salmo 32 nos conta as reações que vieram sobre o seu corpo, sobre a sua saúde, sobre os seus ossos, um sofrimento intenso, por conta de um pecado não confessado, de uma doença gerada por um comportamento indevido para um servo de Deus. Então a coisa é séria e precisa ser enfrentada dessa forma. Mas o que eu acho mais maravilhoso, irmãos, é que assim como aconteceu com Davi, acontece conosco também. Deus, na sua graça infinita e soberana, Deus contemplando o nosso coração e vindo ao encontro de cada um de nós com os seus laços amorosos, Ele nos perdoa. Ele nos concede o seu perdão e nos coloca outra vez no caminho. E quando nós recebemos o perdão de Deus, uma nova alegria brota em nossa alma, um entusiasmo, uma felicidade, porque Deus nos perdoou apesar da nossa falta e do nosso erro. E que bom, meus irmãos, é sabermos que nós contamos com a graça de Deus, porque não existe uma pessoa que não incorra em pecado. Claro que aqui nós estamos falando de pecados gravíssimos. Pecados gravíssimos é o que nós estamos tratando aqui. Mas quando o texto prossegue para o verso de número 16, veja comigo, o texto diz assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Irmãos amados e queridos, o que nós vemos nesse texto é uma ideia teocêntrica e cristocêntrica do tratar de Deus com as nossas vidas. É cristocêntrico esse texto, é teocêntrico esse texto. Nós vemos que não é o óleo que cura, mas é a oração feita em nome do Senhor. Nós vimos na leitura anterior também, que a oração da fé em o nome do Senhor produziria a cura. E agora, quando nós olhamos para o versículo 16, o que nós percebemos aqui é que há um convite para que nós não nos demoremos a falar para o outro, para o ofendido, as faltas que nós cometemos. Porque, meus irmãos, toda falta, todo pecado é primeiramente contra Deus. Mas, em segundo lugar, o pecado, a falta, é cometida em relação a uma outra pessoa. Então o texto nos convida nessa realidade comunitária de nós confessarmos os nossos pecados um ao outro. E não fala para nós confessarmos os nossos pecados a um sacerdote, necessariamente. Aqui o texto não está falando da chamada confissão o quê? Quem sabe? Da confissão auricular, que é a confissão que acontece dentro do catolicismo.
Você se assenta e confessa a sua falta para o padre, e depois o padre, ele te absolve, depois de prescrever alguns Pai Nossos e algumas Ave Marias. Geralmente é assim que acontece. Mas ele não está falando disso. Ele está falando que nós precisamos tratar a questão do pecado de maneira tão verdadeira e tão séria, que a gente possa abrir o coração para o outro e confessar a ele o nosso pecado, e ele também para conosco. É isso que o texto está dizendo para nós. E diz mais ainda, e que nós devemos orar uns pelos outros para sermos curados. Aqui parece que a coisa se abrange mais. Aqui a oração parece que se estende. Uma oração que todos nós podemos fazer uns pelos outros no seio da igreja, que Deus ouvirá e Deus trará sobre nós a sua bênção e também a cura. Então, é um convite à oração. Nós ocidentais, nós não somos muito dados a práticas devocionais. A oração, a meditação na palavra, aos jejuns, a essas coisas. Mas a nossa espiritualidade, ela nos convida a tal prática, a nós orarmos, a nós confessarmos uns aos outros e acreditarmos que Deus tem poder para curar as nossas enfermidades. Eu creio, irmãos, que Deus não mudou. Eu creio que Deus ainda hoje, Ele tem poder de curar enfermidades. Eu creio que Deus, o Deus que cura a pior de todas as enfermidades, que é o pecado, que cura a nossa velha natureza, nos dando uma nova natureza, Ele querendo, Ele tem o poder de nos curar, segundo a sua vontade. Ele tem o poder de nos curar. E na manhã de hoje, nós queremos justamente estimular a oração, a intercessão por todo aquele que está vivendo um tempo de sofrimento, ou, quem sabe, até mesmo de enfermidade, seja ela física, seja ela emocional. E quando a gente olha para os versos 17 em diante, ele vai falar a respeito do que eu já comentei no início. Vai falar que Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. E por que os mesmos sentimentos, irmãos? Sujeito às mesmas paixões, sujeito também às inconstâncias nossas. Nós somos inconstantes, infelizmente, temos que admitir. Pastor, mas ilustra para nós, quando foi que Elias foi inconstante? Eu convido você depois a olhar uma pregação nossa que está na internet, falando sobre Elias e o seu esgotamento espiritual. Que alguns falam que seria uma depressão, mas como eu não sou médico e naquela época não havia essa identificação de enfermidades, para mim ele viveu um grande e profundo esgotamento espiritual. Mas naquele momento em que ele desiste da vida, em que ele deseja a morte, que ele teme a uma mulher, que ele vai para uma caverna, e Deus vai ao encontro dele de maneira surpreendente. Deus vai ao encontro dele na suavidade, no cicio. Deus não falou com ele da maneira previsível, foi de uma maneira completamente inusitada. Num vento bem suave, Deus foi ao encontro dele e o reabilitou. E Deus ainda tinha muitas coisas para Elias fazer. A vida dele não havia terminado ainda. Mas ele foi se isolando, ele foi se sentindo apequenado, ele foi se sentindo menor, e aquilo trouxe um grande e profundo prejuízo à sua própria vida. E aí o texto nos diz que ele, nessa inconstância de sentimentos também, ainda assim ele orou, porque nós somos frágeis, por um lado, mas nós, mesmo frágeis, nós encontramos a nossa força proveniente do nosso Deus. Amém, irmãos? A nossa força não é propriamente nossa, ela é comunicada por Deus a nós, é a virtude da fortaleza. Quando você acha que já perdeu a batalha, que não há mais chance para você, que você já foi derrotado,
Deus te encoraja, Deus te impulsiona e você vai à frente. E depois que você supera todos aqueles desafios, você fala: meu Deus, como isso tudo foi possível? Eu digo para você, foi possível, porque Deus sempre esteve ao seu lado. E olhando para o texto ainda, meus irmãos, o texto vai dizer então que por 3 anos e 6 meses não choveu, e orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Nós olhamos para o verso 18, nós observamos que um homem semelhante a nós, um grande líder de Israel, mas ele orou e Deus o ouviu. Eu não sei se você lembra como Elias é conhecido. Elias o Tesbita, sabe? Elias o Tesbita. Imagina alguém que veio de um lugar que ninguém sabe ao certo, um lugar de difícil localização, um lugar humilde, de um vilarejo, e essa pessoa é projetada a um lugar de importância na história de Israel, um grande ícone, um símbolo na história de Israel. E é assim que Deus faz, meus irmãos, quando nós nos colocamos na sua inteira dependência. Quando nós nos voltamos para Ele, confessamos as nossas faltas, pedimos a sua força, o seu poder sobre nós, Deus nos abençoa. E aí o versículo 18 diz, como eu já li, que a terra voltou a germinar os seus frutos. Isso levou o povo do Senhor ao arrependimento. Versículo 19 e 20, meus irmãos, nós vamos ver agora a oração pelos desviados. O texto diz assim: meus irmãos, se alguém entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, algumas coisas importantes no verso 19. A primeira delas, desviar-se da verdade, é desviar da palavra de Deus. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17:17. A tua palavra é verdade. É aquela pessoa que ela vai paulatinamente, progressivamente, se afastando dos propósitos de Deus, da palavra do Senhor, dos princípios exarados na palavra do Senhor, e vão trilhando um outro caminho. É aquela palavra que a gente conhece, muito comum entre nós, que a gente usa às vezes, apostasia. É aquela queda lenta e gradual. É aquele desviar sutil, que quando ele começa a ocorrer, nós não nos damos conta. E quando você vai perceber, você está a quilômetros, tão distanciado que está de Deus, da comunhão, da igreja, dos irmãos, dos valores que eram tão caros a você. E aí tem um estudioso que ele define essa palavra desviar aqui, o verbo desviar, como perambular. Perambular. Você já reparou que as pessoas que não têm firmeza no Evangelho, elas perambulam? Elas não se fixam? Elas não têm uma igreja? Elas não têm uma fé? Elas são confusas nas suas crenças. Elas ouvem a um e ouvem a outro. Daqui a pouco elas não sabem mais no que acreditar. Elas não têm direção. E vão se afastando progressivamente, paulatinamente, até se esfriar por completo. Mas o texto está dizendo que há uma possibilidade, e uma maravilhosa possibilidade, vejam comigo. E se alguém o converter, o que significa dizer que nós podemos ser instrumentos da parte do Senhor para que pessoas que se extraviaram, elas possam voltar ao caminho de Deus. Nós podemos ser instrumentos. E como se dá isso, meus irmãos? Primeiramente com a oração.
orando a Deus para que essas pessoas possam cair em si. E, em segundo lugar, diria eu, falando para elas, chamando a atenção, exortando, mostrando que elas podem andar em um patamar mais elevado espiritualmente. Porque isso é que é exortação. É quando você chega para uma pessoa, depois de um confronto em amor, e mostra para ela: você pode se encaminhar melhor em sua espiritualidade. E não é à toa que a palavra de Deus nos diz que Ele nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Então nós estamos em um outro patamar espiritual. Mas por vezes parece que a gente se esquece disso. E é necessário que Deus use alguém para nos chamar a atenção, para nos ajudar. Porque precisamos desses instrumentos da parte do Senhor. E o texto diz: e se alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu mau caminho, do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Aqui tem algumas coisas importantes para a gente falar. A primeira delas que eu diria a você é que a nossa ação é apenas como instrumento de Deus para trazer aquele que pecou de volta à sensatez. Com muita humildade, sabendo que nós somos pó também, que nós somos pecadores também, que podemos incorrer em erros e pecados também, mas ainda assim nos colocar como instrumentos do Senhor para viabilizar que essa pessoa que se extraviou, ela possa retornar ao caminho santo, ao caminho de Deus. Então, saber que aquele que converte o pecador do seu caminho errado. Veja que a ênfase aqui no texto é uma ênfase pela recuperação. É uma ênfase para trazer de volta aquele que falhou. Não é uma ideia de expurgar a pessoa, de esquecer a pessoa, de segregar a pessoa. Não. Mas a ideia é a ideia de corrigir, de confrontar, para que a pessoa possa cair em si e voltar à vida piedosa, voltar à santidade. É essa a intenção e a ênfase do texto. Porque, por vezes, meus irmãos, nós temos a tendência de deixar as coisas como estão. E quando eu olho para esse texto, eu fico assim maravilhado e fico pensando: meu Deus, usa cada um de nós aqui, desde o primeiro banco, desde o Paulinho até o último lá, o Maraga. Usa-nos, Pai, para que nós sejamos instrumentos teus para converter o pecador do seu caminho errado e salvar a alma da morte, para que essas pessoas não tenham a dupla morte. A morte natural, que vai ocorrer, inevitável, mas também a morte espiritual. Que nós sejamos instrumentos da parte do Senhor para trazer essas pessoas à vida e à vida em abundância. A vida abundante. Que Deus nos use para, como instrumentos seus, nós levarmos às pessoas a palavra de conserto, de perdão, de esperança. E o texto fala aqui, meus irmãos, no finalzinho: salvará da morte a alma dele. E eu fico pensando que tem muita gente vivendo dessa forma. Estão vivas, coração pulsando, sangue correndo nas veias, mas estão vivendo com a alma debilitada, com uma alma moribunda, uma alma que não sabe escolher e diferenciar o caminho bom do caminho mau, o caminho de vida e o caminho da morte. Pessoas que não sabem alimentar a sua alma com aquilo que é bom, que é saudável, que é agradável a Deus. E por fim, salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Aqui a ideia de cobrir é a ideia da propiciação do Antigo Testamento, né?
Então, cobrir multidão de pecados significa dizer apagar multidão de pecados, perdoar multidão de pecados. Isso significa dizer que o nosso Deus, Ele é poderoso, inclusive, para perdoar os nossos pecados, o meu pecado e o seu pecado também.